Nesse vídeo nós vamos falar sobre o método do equilíbrio energético ou balanço energético de reações nucleares e o que ele pode nos fornecer de informação. Nós já tratamos dessa pergunta, dessa questão: como medir a massa do átomo e, consequentemente, do núcleo? Respondemos a essa pergunta utilizando o método da espectroscopia de massa. É um método que foi discutido nesse vídeo e nos permite medir com muita precisão a massa atômica e, consequentemente, a massa do núcleo. Agora, responderemos a essa mesma pergunta de como medir a massa do átomo utilizando esse método do balanço energético de reações nucleares. Ele permite medir precisamente a massa de átomos e núcleos, utilizando reações nucleares como essa que está aqui apresentada, onde nós temos um núcleo incidente que incide sobre esse núcleo alvo, né? Então um núcleo de hélio 4 incide sobre o nitrogênio 14, resultando no oxigênio 17 e também num núcleo ejetado que é do hidrogênio. Essa foi a primeira reação nuclear produzida artificialmente e foi realizada por Rutherford no ano de 1919, utilizando partículas alfa, que é o núcleo do átomo de hélio 4, com energia cinética de 7,7 megaelectronvolts, né, provenientes de uma fonte radioativa. Hoje, aceleradores de partículas podem produzir e produzem, né, partículas alfa de várias energias, de várias diferentes energias cinéticas. Com isso, é possível testar esse método de uma forma sistemática. E aí se verifica a validade desse método sob diferentes energias. E o que está por trás desse método é a teoria da relatividade especial, de Einstein. Nós sabemos que a massa e a energia cinética não são quantidades conservadas separadamente. Na maioria dos processos que lidamos no dia a dia, a massa sim é uma quantidade que se conserva. A energia cinética, né, somada à energia potencial, é uma quantidade que se conserva nos processos descritos pela mecânica clássica. Mas aqui, nesse domínio de reações nucleares, essas quantidades não são conservadas. O que se conserva é a energia relativística total. Essa quantidade, sim, é conservada. E essa quantidade, a energia total, é dada pela energia cinética mais a energia de repouso. Esse termo é uma consequência da relatividade especial. Nós podemos ver que existe um termo na energia que não depende do movimento, não depende da velocidade, por isso denominado de energia de repouso. E o que é interessante nesses processos é que nós podemos converter energia cinética em energia de repouso e vice-versa. Então veja esse caso dessa reação, um caso geral. Você tem um núcleo incidente, Azinho, incidindo sobre esse núcleo que chamamos de núcleo-alvo, produzindo, resultando nesses outros dois núcleos. Um núcleo residual, Bzão, e o núcleo ejetado, Bzinho, que a direção de ejeção desse núcleo faz um ângulo θ com a linha de incidência do núcleo Azinho. Bom, nesse caso, a conservação de energia total no referencial de laboratório implica no seguinte: implica que a energia total do núcleo A, que é a energia cinética de A somada à energia de repouso desse núcleo A, isso somado à energia total do núcleo Azão,
Mas aqui eu não tenho a energia cinética do Azão. Por quê? Porque eu estou no referencial de laboratório, né? No referencial em que esse núcleo está em repouso. Então, essa energia total antes da interação é igual à energia total depois da interação, que é a energia total do núcleo B somado à energia total do núcleo Bzinho. Muito bem, e como já discutimos, pode haver a troca de energia cinética em energia de repouso e vice-versa. Então, a energia cinética final, que é Kbzão mais o Kbzinho, esses dois termos, a energia cinética final, ela pode ser maior ou menor que a energia cinética inicial Kazinho. Claro, Kazão é igual a zero, então a energia cinética inicial é Kazinho. E nós denominamos de valor Q da reação justamente essa diferença. A diferença entre a energia cinética final com a energia cinética inicial. Ou seja, Kbzão mais Kbzinho menos K do núcleo Azinho. E utilizando essa definição na conservação de energia que escrevemos aqui em cima, nós podemos encontrar esse resultado. Como? Bom, passe esse termo, a energia cinética de Azinho, passa para o outro lado. E passa a energia de repouso do Bzão e do Bzinho para o lado esquerdo. Então o que nós teremos do lado direito dessa equação? Teremos exatamente o valor Q da reação, que é a energia cinética de B mais a energia cinética do Bzinho menos a energia cinética do Azinho, que passou para esse lado. Então do lado direito nós teremos exatamente o valor Q da reação. E o que teremos do lado esquerdo? Bom, teremos a energia de repouso do Azinho com a energia de repouso do Azão, menos a energia de repouso do Bzão, menos a energia de repouso do Bzinho. Colocando C ao quadrado em evidência, ficamos com esse resultado. C ao quadrado multiplicando essa quantidade dentro do parênteses. O que essas manipulações algébricas nos dão de informação? Elas nos permitem, essa relação aqui nos permite ver o seguinte, que se eu for capaz de medir essa grandeza, o valor Q da reação, através das medidas das energias cinéticas dos núcleos Bzão, Bzinho e Azinho, medindo, portanto, o valor Q da reação, eu tenho uma relação entre as massas desses núcleos. A massa desses 4 núcleos tem uma relação que é dada pelo valor Q, que é possível de ser medido através das energias cinéticas. Que é o que está escrito aqui, né? A medida do valor Q, a partir das energias cinéticas, nos fornece uma informação sobre as massas dos núcleos envolvidos nessa reação. O problema é que a energia cinética do núcleo B, do núcleo residual, é muito difícil de se medir. Por quê? Não é porque ela é pequena, ela é significativa. Porém, esse núcleo residual, diferentemente do núcleo ejetado, né, o núcleo residual ele deixa uma pequena trajetória, um pequeno traço no seu detector, no detector que se está utilizando para medir as energias desses núcleos nesse processo. A energia cinética do núcleo ejetado e do núcleo incidente são mais facilmente medidas, justamente porque eu tenho uma trajetória onde pode-se medir ou encontrar a energia cinética através da deflexão dessa trajetória ou pela deposição de energia por calorimetria, né, do núcleo ejetado, da interação do núcleo ejetado com o detector, com o material do detector. E esse núcleo residual, ele deixa uma pequena trajetória, o que não me permite medir por deflexão
né, utilizando um campo magnético, qual é a deflexão da trajetória. A trajetória é tão pequena que não me permite medir a energia por essa técnica, e a técnica de calorimetria ou deposição de energia no detector também não é muito boa para ser utilizada. Por quê? Porque você não consegue saber se aquela deposição de energia foi devido a esse núcleo residual ou devido ao núcleo ejetado, né? Então isso traz uma incerteza para a medida da energia cinética do núcleo residual. E se é difícil de medir, o que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar a conservação de momento linear para eliminar esse KB, essa energia cinética, da equação. Como podemos fazer isso? Bom, podemos fazer isso de forma geral, né? Mas podemos fazer isso também através de um limite não relativístico, um limite para baixas velocidades. Ou seja, nós utilizamos a teoria da relatividade para determinar, né, que eu posso ter sim, e tenho aqui nesse caso, a conversão de energia de repouso em energia cinética e vice-versa, mas os núcleos envolvidos, eles estão se movendo a uma velocidade baixa comparada à velocidade da luz no vácuo. E, portanto, eu posso utilizar um limite não relativístico para a energia cinética. Veja nesse caso, né? Eu vou utilizar o limite em que a energia cinética do núcleo azinho é muito menor do que a energia de repouso do azinho. Basta passar esse termo multiplicando o outro lado e você enxerga isso. A energia cinética será muito menor do que a energia de repouso. E isso é verdade. Por quê? No caso da reação de Rutherford, o núcleo incidente, o azinho, é uma partícula alfa. E ela tem energia cinética, como foi colocado num slide anterior, de 7,7 megaelectronvolts, ou seja, 7,7 MeV. E a energia de repouso de uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio 4, é da ordem de 4 gigaelectronvolts. Ou seja, muito maior, a energia de repouso é muito maior do que a energia cinética. E isso acontece também para esses outros núcleos. E, portanto, é uma aproximação interessante para se fazer, que se justifica, né, e podemos fazer para esse caso. E utilizando esses limites, esse limite não relativístico para os diferentes núcleos, nós conseguimos eliminar, utilizando a conservação da energia do momento, nós conseguimos eliminar KBzão, né? E ficamos que o valor Q da reação fica em função das energias cinéticas de Azinho e de Bzinho. Aqui também você vê essas duas energias cinéticas, e fica também em função das massas dos núcleos envolvidos, que podemos determinar, nós sabemos essas massas a partir do método de espectroscopia de massa, como vamos utilizar daqui a pouco. E também precisamos do ângulo θ, que é aquele ângulo que o núcleo Bzinho faz com a linha do núcleo incidente. Bom, e esse resultado ele tem uma precisão suficiente para a análise de reações nucleares nas energias usadas em muitos dos experimentos. Então, isso justifica o limite não relativístico que propomos utilizar. Bom, mas como encontrar esse resultado? Vamos fazer essa conta. Nós utilizamos conservação de momento, ou seja, o momento linear do núcleo Azinho é igual à soma do momento linear do Bzão com o núcleo Bzinho, né? Então, o momento linear se conserva antes e depois da reação. E aí podemos escrever que o momento linear de Bzão é igual ao momento linear de Azinho menos o momento linear de Bzinho. Simplesmente passei esse termo para o outro lado. E se fizermos o quadrado dessa equação, nós encontramos que o momento ao quadrado de Bzão vai ser o momento ao quadrado de Azinho
mais o momento ao quadrado de Bzinho, menos 2 vezes PA no produto escalar com PB, que resulta em módulo de PA, módulo de PB, vezes o cosseno do ângulo entre eles, entre esses dois vetores, que é justamente esse ângulo θ. Muito bem. O valor Q da reação é a energia cinética de B mais a energia cinética de Bzinho menos a energia cinética do Azinho. E eu posso escrever, nesse limite não relativístico, que a energia cinética de Bzão é o momento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Isso para todos esses 3 núcleos, né? Então eu posso escrever Kb como o momento de B ao quadrado dividido por 2 vezes a massa do B. E assim por diante, o mesmo para essas outras 2 energias cinéticas. Certo, e como eu quero eliminar a energia cinética ou o momento, né, de B, de Bzão, eu vou utilizar essa equação que veio da conservação do momento. Então, no lugar desse PB ao quadrado, eu vou utilizar esses 3 termos. Eu vou substituir, né, PB ao quadrado por esses 3 termos aqui nesse termo. E isso vai me resultar em quê? O primeiro deles. Então, PA ao quadrado dividido por 2mb. Antes de escrever o próximo, eu vou multiplicar essa quantidade por 1. Só que nesse caso, esse 1 vai ser a massa de Azinho dividido pela massa de Azinho. É fácil ver o porquê, qual é o meu intuito em fazer isso. Veja que eu ficar com esse resultado de PA ao quadrado dividido por 2 vezes MAzinho, isso é exatamente a energia cinética de Azinho, multiplicada por MA e dividido por MB. Somado com o outro termo, PBzinho ao quadrado dividido por 2 vezes MBzão. E eu vou multiplicar esse resultado de novo por 1, só que nesse caso será MBzinho dividido por MBzinho. E eu vou poder escrever depois PBzinho ao quadrado dividido por 2 vezes MBzinho como a energia cinética de Bzinho multiplicada por MBzinho dividido por MBzão. E o outro termo, o terceiro termo, vai ser menos 2 vezes PAPB cosseno θ dividido por 2mb. O 2 corta com o 2, resulta em menos PAPB cosseno θ dividido por mb. E aí eu vou repetir esses outros 2 termos. PB ao quadrado por 2mbzinho e menos PA ao quadrado por 2MAzinho. Aqui eu poderia simplesmente escrever energia cinética de Bzinho e energia cinética de Azinho. Agora, esses 2 termos eu posso identificar, né? Eu posso colocar um fator que é a energia cinética de Bzinho, que vai ser PB ao quadrado dividido por 2mb, e isso vai ficar multiplicando 1 desse termo mais MBzinho dividido por MBzão. Vou fazer o mesmo para esses outros 2 termos em verde. Vou colocar PAzinho ao quadrado dividido por 2MA, com o sinal negativo, e esse termo, esse fator vai multiplicar 1. Esse termo é positivo, então vou colocar um outro sinal menos para dar o fator mais, né? Aqui eu também tenho PA ao quadrado por 2MA, que ficou aqui nesse termo em evidência. Então vai ficar com o sinal menos multiplicando MA, MB. E aí eu fico dentro do parênteses 1 menos MA, MB. E agora, nós utilizamos que a energia cinética de um núcleo qualquer é o momento ao quadrado desse núcleo dividido por 2 vezes a massa do núcleo. Mas eu posso escrever que o momento é 2 vezes a massa vezes a energia cinética na raiz quadrada. Né? Isso é exatamente a relação entre momento e energia cinética. E eu vou utilizar essa relação para escrever o momento do núcleo Azinho e também do núcleo Bzinho. E isso vai me resultar em 2 vezes a massa de Azinho vezes a energia cinética na raiz. O mesmo para o PB vezes cosseno θ dividido por MB. Então essa é a minha expressão para o valor Q da reação. Agora, vamos identificar esse termo como sendo a energia cinética de Bzinho
esse termo como sendo energia cinética de Azinho, e aqui 2 vezes 2 dentro da raiz é esse fator 2 fora da raiz. E dentro da raiz vai ficar Ka, Kb vezes MAzinho, MBzinho, multiplicando cosseno θ dividido tudo por MB. E isso nada mais é do que a relação que gostaríamos de verificar. Ou seja, se nós conseguirmos medir o valor Q da reação utilizando essas energias cinéticas do núcleo incidente e do núcleo ejetado e tendo informação a respeito das massas desses núcleos envolvidos e o ângulo de ejeção do núcleo Bzinho, nós conseguimos ter informação a respeito das massas desses 4 núcleos. Né? Então, essa é uma relação entre as massas dos núcleos, mas nós podemos ter uma relação entre as massas dos átomos neutros, não os núcleos, não M minúsculo, mas mão, que é a massa dos átomos neutros, utilizando aquela aproximação na qual a energia de ligação eletrônica é desprezada. Ou seja, eu vou incluir a massa dos elétrons, né, envolvidos nesses núcleos, né, e aí eu tenho uma relação entre a massa dos átomos e não mais apenas a massa dos núcleos. E como a gente faz isso? Nós pegamos essa equação e adicionamos a massa dos elétrons envolvidos aqui. Né? Então eu tenho Zazinho, que é o número atômico, né, o número de prótons, e será o número de elétrons dos átomos neutros, né, associados aqui ao núcleo A, multiplicada pela massa do elétron vezes C², ou seja, é um termo na energia que eu estou adicionando. Somando também a massa de todos os elétrons que esse núcleo tem para transformá-lo num átomo. Então eu vou somar esse termo e vou subtrair, né, o termo das massas do núcleo B e do núcleo Bzinho. E eu posso fazer isso por quê? Porque eu tenho uma conservação de carga elétrica. Né? Então, é claro que ZA mais ZA é igual a ZB mais ZB. Então, eu adicionar e subtrair esse termo é o mesmo que eu não fazer nada. Eu estou somando zero nessa equação. E com isso eu chego nesse outro resultado, que é uma relação entre as massas dos átomos neutros. Muito bem, um exemplo para exemplificar, né, esse método. A energia cinética do núcleo incidente que Rutherford utilizou foi de 7,7 megaelectronvolts. E vamos considerar que foi feita uma medida dos prótons ejetados com um ângulo de 90 graus com relação à linha do feixe incidente. Ou seja, aquele θ foi de 90 graus. E os prótons têm uma energia cinética de 4,44 MeV. Muito bem. O que se pede nesse exemplo, do livro do Eisberg e Resnick, é qual é o valor Q da reação. Para calcular isso, né, nós vamos utilizar essa equação que encontramos, que deduzimos, e utilizar Kb, que é 4,44, Ka, 7,70 MeV, e vamos precisar utilizar a relação entre essas massas. Mas antes, né, eu tirei já o termo que tinha o cosseno de θ, por quê? Porque θ é 90, então cosseno do θ, cosseno de 90 vai ser zero. Então aquele termo, ele já some. Basta sabermos as duas energias cinéticas e essa relação das massas. E como determinar a relação dessas massas? Veja, Bzinho é o próton, o hidrogênio, e Bzão é o oxigênio, 17. Então, sabendo pelas medidas de espectroscopia de massa, eu sei que o número de massa, né, do próton é 1, desse é 17, então a relação entre as massas vai ser 1 sobre 17. Né? Nós podemos, com uma boa aproximação, utilizar que a massa da partícula alfa pelo oxigênio vai ser 4 por 17 e do núcleo de hidrogênio pelo núcleo de oxigênio vai ser 1 sobre 17.
Então, utilizando esses valores nessa equação, nós calculamos que o valor Q da reação, dessa reação em particular, né, dessa que estamos estudando, é menos 1,18 MeV. Tá? Isso é a diferença de energia cinética que ocorreu nesse processo. Para onde foi essa energia cinética? Foi para a forma de energia de repouso. Bom, utilizando esse método, nós podemos medir, né, a massa em unidades de massa atômica de diferentes núcleos, né, e do nêutron também. E aqui está o valor, né, dessas massas, onde a incerteza aqui apresentada é do último dígito, desse último algarismo aqui, né, é onde se encontra a incerteza, ou nesse caso, nos últimos dois algarismos. Tá? Bom, acabou a história? Não, mais um ou outro comentário, né? A análise do balanço de energia, quando feita em um grande número de reações de forma sistemática, nos fornece resultados precisos para verificar os resultados obtidos pelo método da espectroscopia de massas. Ou seja, esse método nos fornece precisamente as massas dos átomos e dos núcleos, e agora nós temos um outro método, que é o do balanço de energia, que nos permite verificar os resultados encontrados pelo método da espectroscopia de massa. E o que é interessante é que a concordância entre os dois métodos fornece uma confirmação da teoria da relatividade especial, né? Ou do conceito, da ideia da energia de repouso e a possível conversão entre energia de repouso e energia cinética. Né? Por quê? Porque o método do balanço energético está baseado na teoria da relatividade especial. Então, uma vez que os dois métodos para medir a massa dos átomos e dos núcleos têm resultados concordantes, isso significa que o método do balanço energético fornece uma forma de confirmar a teoria da relatividade especial.